Campinas. Nós temos palestras e passos todos os dias, menos de sexta-feira. Evangelização infantil, domingo, às 10 horas. Maiores informações em nosso site, no nosso mural ou no nosso site, que é www.casadocaminhosantana.com.br. Nós temos o atendimento fraterno, quem quiser passar, só chegar 20 minutos antes das palestras. E quem for receber passe à distância, por algum parente, algum amigo que não puder vir, somente com cartão, então também tem que passar no plantão, tá, de atendimento. Nós estamos com as inscrições para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita, para 2019. Vocês podem se inscrever aqui através do atendimento também, quem tiver interesse em conhecer mais a doutrina. O curso é bem legal, bem interessante. Para quem quiser trabalhar na casa também. Na área social, nós temos atendimento a 90 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês, com cestas básicas, são 750 quilos de alimentos por mês. E temos também orientação jurídica para as famílias. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudam e informar quem quiser colaborar. Esse mês, os alimentos que nós estamos mais precisando são arroz, nessa ordem, feijão, óleo, açúcar, sal, leite em pó, farinha de trigo e fubá. Bolachas também, doce salgada, molho de tomate e macarrão. Deixa eu ver quem mais. Fala também sobre o Evangelho no Lar. Todo mundo aqui já faz o Evangelho no Lar? Tem alguém que ainda não faz, não conhece? Então, se quiser também, é só quando passar no atendimento, eles, ou qualquer trabalhador da casa pode instruir vocês de como fazer. É bem simples e é muito bom para harmonizar a casa e as pessoas que estão lá. Deixa eu ver. Falar também sobre a Feira do Livro, que nós temos livros novos e usados. Quem quiser dar presentear no Natal com livros, nós temos muitas opções aqui. Acho que é só isso. Tem mais? Em nome da diretoria, nós queremos agradecer a colaboração de todos que trouxeram os brinquedos para as crianças, que nós entregamos ontem, sábado, para todas as famílias, tá? Correu tudo bem. Entregamos os presentes, entregamos os agradinhos de Natal e foi tudo ótimo, tá? Muito obrigado pela colaboração de vocês que nos ajudaram nessa tarefa, tá bom? Muito obrigado. E agora, vamos fechando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos entrando em sintonia com essa corrente de luz, nos ligando ao Pai, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Que cada vez mais possamos aprender e evoluir. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com o Rudai. O tema é Jesus e os dias de hoje. Bem-vindo, Rudai. Boa noite a todos. Jesus e os dias de hoje é o tema, proposto nessa noite. Redação Momento Espírita, que trouxe para nós o roteiro, que é a base da nossa palestra. Jesus, há 2000 anos, deixou o seu evangelho, a sua boa nova, o seu evangelho, nos conduzindo, nos orientando a ter um comportamento e aprimorar esse comportamento relacionado às pessoas que nos cercam. Aquelas que conhecemos, que fazem parte do nosso dia a dia como família, e aquelas outras que vamos encontrando, diariamente através aí dos nossos relacionamentos de trabalho, nas ruas, nos coletivos, enfim, onde o homem se encontra, se relaciona, Nos templos, acima de tudo, nas casas espíritas, nos templos católicos ou cristãos, dos mais variados, Há 2000 anos,
eu acredito que a Terra tivesse algo em torno de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Um pouquinho menos, talvez. Um pouquinho mais, aproximadamente. A região onde Jesus estava era uma cidade, ou a cidade onde se encontrava, Jerusalém, né? Na sua etapa final, era uma cidade cosmopolita, como São Paulo, Nova York, Londres, Paris, Tóquio, né? Assim por diante. Então, uma cidade onde se reúnem vários povos, várias culturas, né? Acima de tudo. E ali tinha palestinos, ou árabes e judeus, né? Assim como no Brasil tem essa miscelânea toda de religiões também. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos, ou seja, eram escravos, entre aspas, dos romanos. E a administração maior ficava a cargo dos judeus, que eram os governadores da Judéia, e de Cesareia, qual é o outro nome? Das duas grandes regiões, ou dois grandes estados, né? Mas sob o domínio romano, ali nós tínhamos que, de alguma forma, manter a cultura, né? Aqueles povos manter a cultura, e de um outro lado, conviver com as dificuldades de pagar os impostos, né? A prosperidade, imagina, né? Como que era? Não tinha prosperidade. Trabalho, com certeza, era muito escasso, né? Então Jesus falava aos homens mais simples e mais humildes, aqueles que realmente, entre aspas, eram os párias da sociedade, né? Eram aqueles que estavam marginalizados. E eu pergunto, difere alguma coisa dos dias atuais? Guardadas as proporções, né, que mais habitantes, menos habitantes, mas as dificuldades são muito semelhantes. Talvez os dias de hoje até mais agravadas, porque as nossas necessidades de consumo são maiores. E as criadas artificialmente são muito maiores, então, né? Então Jesus, naquele tempo, falava a pessoas, homens e mulheres, que tinham problemas familiares, né? Tinham problemas de trabalho, tinham problemas em alimentar-se, vestir-se, ter uma propriedade ou ter uma casa para abrigar-se das intempéries. Faltava realmente o básico para aquela população, né, de judeus que estavam sob o jugo romano. Então Jesus, antes dele falar à inteligência, ele falava à alma, ao espírito, falava ao coração dos homens, para que esses corações, cheios de esperança, vislumbrando um porvir, né, melhor, mais radioso ou mais próspero espiritual ou materialmente, pudesse realmente continuar o seu trabalho, a sua luta diária, né? E nós, atualmente, quando vamos às compras, quando vamos ao trabalho, através do trânsito, ou através dos coletivos, quando nos relacionamos no trabalho, as nossas preocupações materiais são tão grandes que nós esquecemos do nosso próximo, não é? Então, sou eu em primeiro lugar, acima de tudo. Essa minha ação egoísta faz com que eu esqueça de praticar as orientações que Jesus, né, deixou para nós. E pergunto a vocês, se Jesus estivesse entre nós, nos dias atuais, como homem, né, encarnado entre nós, como ele se comportaria e como nós entenderíamos a sua mensagem? Porque quantos aí falam em nome de Jesus e quantos pouco praticam a missão ou o evangelho de Jesus? Nós mesmos, né? Falamos em nome de Jesus inúmeras vezes, saímos da casa espírita ou do templo cristão e esquecemos e voltamos àquela forma de pensar rotineira, né? Assim, conduzida ou induzida aos problemas mais imediatos nossos. Aí nós esquecemos de tudo. Que o nosso próximo tem necessidades, que o nosso irmão tem sede, precisa se vestir, precisa de um trabalho, né? Esquecemos que a justiça é para todos e queremos a justiça somente para nós. Esquecemos de praticar o que ele deixou para nós, 3 grandes regras importantíssimas, que está lá no livro dos Espíritos, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência e perdão,
E no nosso dia a dia, né, arvorados aí com as nossas preocupações, nós esquecemos de tudo isso, sem exceção. Né? O espírita, às vezes, é o primeiro a esquecer. Né? O cristão também, aquele que frequenta a igreja, mas ele só está preocupado com as aparências. Então esquece realmente, e aí ao ver os problemas, a criminalidade, né, a violência, a miséria, a mendicância pela rua toda, ele se fecha no seu mundinho e esquece, né, da orientação de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Vocês têm ideia de quantos livros foram publicados falando da vida de Jesus, das suas obras, dos seus milagres? Né? Nós temos os 4 evangelhos. Com certeza, nós que aqui estamos, dificilmente lemos os 4 evangelhos. Nós lemos pontos do evangelho. Não é? E esses pontos que nós lemos são aqueles que mais diretamente tocam a nós. Kardec, né, com a sua sabedoria e sob a orientação do plano espiritual, trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer, né, o amor de Jesus através das leis morais, os ensinos de Jesus no tocante às leis morais. Aquelas que vai conduzir o homem a tornar-se um homem de bem, um homem virtuoso, um homem, vamos dizer assim, que tem Deus no coração. E não a matéria no seu coração, né? Não é? Entre os inúmeros livros que nós lemos, os evangelhos, né, de Jesus, aí nós vamos encontrar Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu mesmo já li umas 20 obras ou mais acerca, né, da vida de Jesus. E esqueci tudo. Aqueles pontos, né, que eram mais, que os autores mais falavam, né, e exortavam, e a gente tenta lembrar dos pontos aonde houve sentimento, houve amor, houve palavras que soergueram-nos, que nos trouxeram clareza mental, orientação para uma vida como homem de bem e melhor, né? Um desses livros bastante importantes que eu li foi de Charles Dickens, que é um escritor inglês lá do século XVII, né? Contemporâneo de Kardec. Ele escreveu um compêndio sobre a vida de Jesus, com base no Evangelho de Lucas, para orientar os seus filhos a ter uma religião, né, e ter fé. Só que ele, por determinação própria, ele não permitiu que houvesse e fosse publicado esse livro. Chama-se A Vida de Nosso Senhor, né? Esse é o livro de Charles Dickens. Muito bacana, muito interessante, uma linguagem muito simples, que nos aborda tudo de Jesus, né, e facilita o nosso entendimento. Esse livro veio ser publicado em 1934, depois que o último filho de Charles Dickens morreu. Aí, segundo o testamento, foi permitida a publicação. E veio a nós. Entre inúmeras obras desse homem, né, por ser contemporâneo de Kardec, o inglês, com certeza, algum conhecimento e informação posteriormente havia sobre a doutrina espírita, tanto que os seus livros se conduzem pela ótica, né, alguns deles, pela abordagem espiritual, né, ou, vamos dizer, espiritualista, acima de tudo. Né? Ora, Jesus disse para nós muitas coisas, e a maior delas ensinou-nos a ter confiança em Deus. Entre nós aqui, quem confia plenamente em Deus? Confiamos plenamente em Deus? A ponto dele mandar que nós nos renunciemos de tudo a esse nível? Então, a exemplo do jovem rico, não há essa necessidade, né? Nós temos que confiar em Deus e fazer o nosso trabalho como nos pede, né? Levantando de manhã, trabalhando, amparando aqueles que estão sob a nossa tutela ou que são os nossos familiares, esforçando-nos para ser homens virtuosos, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo responsáveis, né? Aí nós temos Jesus nos dias atuais, cumprindo, né, de alguma forma as nossas obrigações, nossos deveres como homens, segundo as leis dos homens, e as leis espirituais ou morais que nós já conhecemos, retratadas nos evangelhos, e a doutrina espírita
trata com maestria, esclarece com maestria esses pontos, sob o influxo dos espíritos, né, a gente consegue realmente ter paz no coração, ter serenidade. Apesar de alguns momentos a gente, né, como diz muito, esquecer e deixar que a parte humana ou animal, né, fale em nós acima de tudo. Então, Jesus ensina-nos a ter confiança e fé em Deus, né? E ele serve, aqui como exemplo e roteiro, ele serve-se do exemplo das aves dos céus. Essas aves não semeiam e nem ceifam, né? Assim como os lírios do campo, não tecem nem fiam, só que se vestem majestosamente. E no tocante aqui aos lírios do campo, que não tecem nem fiam, né? E cujas suas túnicas são alvíssimas, nem Salomão, com toda a sua glória e toda a sua riqueza, se vestiu tão ricamente, né? Se Deus, para os nossos irmãos menores ou inferiores, age dessa forma, dá a eles o que eles precisam, quanto mais a nós, que somos seus filhos. E quanto mais que nós somos obedientes a Deus, né, e entendemos que acima de tudo está Ele, e cumprimos, apesar de todas as dificuldades, todas as dores e sofrimento, fazemos a nossa parte. Com certeza, nós teremos o amparo do plano maior, sob a vontade de Deus, acima de tudo, né? Então, a providência divina atende-nos diariamente. Tá? Nos dias atuais, o que nós mais pedimos a Deus? Segurança, né? Paz. Segurança, acima de tudo, né? Que a criminalidade anda solta, nós pensamos primeiro em segurança, a liberdade de ir e vir, né? Sem que nós sejamos, de alguma forma, ser confrontados com as situações que nós conhecemos bem. E Deus dá para nós esse estado de coisa. Só que Ele quer que cada um de nós, aplicando o amor ao próximo, né, entenda que esse estado de paz, de tranquilidade, é construído pela nossa vontade e pelas nossas ações. Não é? Se nos afastássemos e recolhêssemos ao deserto, onde não houvesse nada disso, talvez não seríamos influenciados pela criminalidade, mas haveriam outros problemas que teríamos que usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento para poder, né, solucionar. Então, também Deus alerta-nos para que não tenhamos atitude inercial, ou seja, não ter uma vida ociosa. Veja bem, divertir-se, entreter-se, viajar, está tudo dentro da normalidade. Agora, viver uma vida inerte ou ociosa, aí é complicado, ela estagna o nosso espírito, né? Uma vida inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para... Ele diz que é importantíssimo que, para sairmos dessa inércia, e para que nós tenhamos, né, também a benesse maior, temos que buscar e achar. Então Jesus nos orienta, busca e encontrarás, bata e a porta se abrirá. Então a todos nós, né, é preciso e é pedido que a gente faça a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, alguém fará por nós? Dificilmente, né? Pode sim, talvez, os pais muito amorosos pelos seus filhos, extremamente protecionistas, né? Pode fazer e tirar todas as dificuldades dos filhos. E quando eles não estiverem mais presentes, quem fará isso? Né? Nesses dias em que muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com a nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade maior, que é preservar e manter e dar sabor, né? Tudo na medida certa, né? Se pormos sal demais, estraga, né? Se faltar o sal, compromete nosso organismo e o sabor fica insosso, né? Percebam? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uma certa harmonia para que a gente não cometa erros ou excessos, né? Quando se mostra tão frequentemente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, alertava Jesus, né?
e ao mesmo tempo orientava. Aquele tempo, Jesus falava aos homens diretamente, em muitos casos, diretamente aos apóstolos, principalmente, mas a massa, a população comum, ele falava através de parábolas, que eram historietas tiradas dos hábitos e costumes, né, do povo. Se ele fosse, nos dias atuais, falar por parábolas, ele usaria, né, os costumes, a cultura do povo em que ele estivesse inserido. Se estivesse no Brasil, usaria um linguajar muito apropriado ao nosso. Se estivesse nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão, igualmente usaria, né, devido aos hábitos e costumes, a cultura de cada local, usaria esses costumes, esses hábitos, segundo a doutrina que ele estivesse, né, ministrando naquele momento, para esclarecer o espírito acima de tudo, né, e o homem, sendo um espírito encarnado, ele fará a sua parte naturalmente, né? Então, falando ao coração do homem, ele fala diretamente ao espírito do homem, né? Percebam que a nossa grande dificuldade de entender os ensinos de Jesus é porque nós ainda não aceitamos, não acreditamos na nossa natureza espiritual. Mesmo muitos espíritas têm essa dificuldade de entender a sua natureza espiritual. E aí, parece-me que fica complexo para ele entender, né, esses dois lados. Cria-se uma dicotomia muitas vezes. Então é preciso o quê? Que a gente entenda que é um só. Né? Somos um só. O espírito é aquele que, estando encarnado, denominado alma, né, habitando um corpo, um veículo apropriadamente trabalhado para ele, ele põe em movimento esse veículo e aí ele faz o trabalho que precisa fazer na matéria, no mundo existencial, porque é assim que deve ser. Não tem outra forma de atuar diretamente no mundo material, o espírito, sem que tenha os meios para isso, né? Como o homem, para ir às profundezas do oceano, ele usa o escafandro, né? Ou ele usa o submarino, ou ele usa um veículo apropriado para ele, né, entrar nesse meio. E nós, espíritos, ao adentrar na matéria, revestimos da matéria nosso corpinho, né, informação no ventre materno, ele vai se apropriando para trazer o espírito a esse mundo material, né? Percebam a consciência, como ela, ao mesmo tempo que ela perde no plano espiritual, ela adquire no plano material. Né? E o desenvolvimento dos órgãos permite essa consciência ampliada. A nossa inteligência, o cultivo dessa inteligência, permite que a gente entenda e diferencie o bem do mal. Aí começamos a conhecer Jesus e praticar e pôr em prática no nosso dia a dia. Né? Jesus, no dia a dia, né, o uso racional da nossa inteligência, aplicando o conhecimento das leis naturais, das leis espirituais, para que o homem viva melhor. A questão religiosa é porque liga-se ao Criador. Né? Tudo que liga-se, religa-se ao Criador, nós temos um cunho, né, divino, superior. Né? Então, a nossa natureza animal, para muitas pessoas, fala muito alto, né? É mais forte que a natureza espiritual. Então, o homem cede às paixões que a própria matéria tem. Né? Aí ele ou se alimenta demais, né? Ou ele se compromete demais ao organismo físico, ou ele vive uma vida completamente material, desligada completamente do espírito. E há pessoas ao contrário, né? Que vivem uma vida completamente espiritualizada, e esquece do corpo físico, que também deve cuidar com muito amor, porque é doação divina, né? Então, olha só a nossa responsabilidade. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, através do quê? Da benevolência, da indulgência e do perdão. Né? Resumindo de uma forma bastante fácil de entender. Como ser bom se eu sou egoísta? É possível um homem egoísta ser bom? Ele pode ser bom para ele mesmo, né? E a indulgência? Como ser indulgente se eu também sou vaidoso, orgulhoso, se eu não estou nem aí para o meu semelhante? Eu consigo perdoar se o meu coração está cheio de mágoa e de rancor, amargo com as coisas, acontecimentos da vida? Mas quando eu me espiritualizo, eu passo a conhecer o Evangelho de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo. Eu entendo que a minha natureza é espiritual, que eu pertenço a mundos superiores, e que lá eu retorno melhor
ou igual quando eu deixei lá, mas depende única e exclusivamente da aplicação da minha boa vontade. Né? Quando eu entendo essas coisas. E não vejo no meu semelhante, num adversário, e sim, um companheiro de trabalho que tem dificuldades tais quais as minhas, e eu o assisto nas suas necessidades, segundo as possibilidades que eu disponho. Né? Não é exigido nada além do que você possa fazer. Né? Aí sim eu consigo gradativamente me desmaterializar, me purificar, adquirir mais sabedoria, adquirir virtudes, e o retorno à vida espiritual fica muito mais simplificado. Né? Quantas criaturas partem diariamente que são tão brutas quanto retornaram à Terra pelo nascimento? Né? E quantas partem pelas dificuldades inúmeras que passaram na matéria, dor moral, dor física, dor de todas as formas, abandono, né? Mendicância, sequelas das mais diversas, e entenderam que tudo que está na Terra fica na Terra. E ele agradeceu a Deus pela oportunidade de passar por tantas experiências das mais variadas e ser um homem sereno, calmo, tranquilo. E ele retorna à vida espiritual, né? Levando o amor ao próximo, amor a Deus, amor a Jesus, por ter conhecido, né, que o amor a Jesus leva à renúncia de muitos aspectos da nossa vida, né? Em prol da felicidade do próximo. Porque não conseguimos ter felicidade se o nosso semelhante é infeliz. Como, né? Eu viver feliz se a maioria à minha volta está infeliz? É possível isso? Imagine o pai ou a mãe que é feliz e seus filhos estão nas drogas, no álcool, nos vícios dos mais diversos. Conseguirão ser felizes com isso? Segundo o conhecimento que nós temos da vida terrena, mesmo que eles tenham conhecimento da vida espiritual, eles saberão realmente aguardar o seu tempo, não resta a menor dúvida, com muita serenidade, muita tranquilidade, e farão o esforço para orientar, para tirar do vício. Mas, enquanto houver um sofrimento na Terra, o homem não pode ser feliz. A humanidade terrena não pode ser feliz. Sabendo, logicamente, que há inúmeros casos, né, de felicidade. Percebam? E Jesus, nos dias atuais, seria aquela fortaleza, né? Aquele acréscimo de conhecimento, vamos dizer assim, aquele magnetismo maior que nos daria, né, a certeza que, apesar de toda a dor e sofrimento que aí está, todas as mazelas, tudo passa. E esses irmãos nossos que estão perambulando pelos diversos crimes, eles também sairão dessas situações e se tornarão homens de bem, né? Se tornarão espíritos puros. Né? Percebam? Então, conhecer Jesus, conhecer a doutrina espírita é conhecer Jesus. Né? E conhecendo Jesus, a responsabilidade nossa é maior, porque não cabe mais omissão. Né? Nós temos que ser pessoas que temos que ser ativas. E, acima de tudo, né, respeitar o semelhante, porque não adianta eu querer para o próximo o que eu quero para mim. Né? Porque se ele ainda não encontrou-se, ele ainda não entendeu, então eu o deixo livre para ele fazer as escolhas dele e oriento segundo as possibilidades que eu tenho em minhas mãos. Assim todos, né, de alguma forma se beneficiam. Por isso que regimes ditatoriais não funcionam em nenhum lugar do mundo. Não funcionam nos grandes impérios e não funcionará, porque o homem é um espírito livre, ele anseia pela liberdade. O espírito pensa, e o pensamento é a linguagem dos espíritos. O sentimento é o que ele cultivou, o que ele desenvolveu. Como está nas obras, na biografia de Kardec, se queimasse todos os livros espíritas, eles se retornariam naturalmente, porque o autor é espiritual. Né? São os espíritos que, através da sua influência, ele faz com que o médium, o homem, escreva novamente. Né? Percebam? Por isso que Jesus não estava preocupado em deixar relatos, ele mesmo, das suas obras, porque os médiums que ele tinha sob o seu comando, né, fez esse trabalho maior. Né? Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias em que os valores e as instituições são questionadas e abalançam-se perante a sociedade e os homens,
Jesus prossegue com modelo e guia. Se as leis dos homens tivessem basicamente o modelo do Evangelho de Jesus, todos seriam felizes, todos seriam homens de bem. E, com certeza, né, a paz, o amor, a harmonia estaria entre os homens. Mas o Pai quer que a gente descubra por nós mesmos essas coisas e dá-nos esses modelos, esses exemplos todos, para que, espelhados nele, ou neles, né, são diversos, a gente possa melhorar um pouquinho de cada vez, né? Um diazinho de cada vez, né? Então, mãos à obra, né? Vamos ter esperança acima de tudo, confiança em Deus, acreditar plenamente. Por mais contrário que possa estar à nossa frente o cenário, a gente tem que acreditar que as coisas são passageiras e que mudará. Podendo até nos afetar diretamente, mas tudo passa e tudo fica para trás. Somente o conhecimento que nós levamos, o amor que vamos conquistar, é que levamos em nossos corações para a vida maior, né? Mas se conseguíssemos, né, pelo nosso esforço próprio, distribuir esse amor, esse conhecimento aos nossos semelhantes, nós estaríamos ajudando muito, né? Sem sombra de dúvida. Então, vamos pensar friamente, né, e racionalmente. Jesus não está entre nós fisicamente, mas Ele está espiritualmente entre nós. Ele abraçou-nos como seus irmãos. Ele quer que todos nós sejamos simples, humildes e puros de coração. Né? O ambiente, o local, o lugar onde se encontra Jesus, ou ele esteja pelo espaço afora, não importa, mas seus pensamentos convergem para a humanidade terrena, nesses momentos mais complicados da transição planetária. E através dos seus outros, né, anjos ou arcanjos, irmãos seus espirituais superiores também, eles vêm nos visitar e vêm orientar a cada um de nós, ou orientar uma massa, um grupo de pessoas para fazer o seu trabalho, né? Mas vamos guardar, nós que somos simples e pequenos, somos criaturas, vamos assim, que não fazemos número, entre aspas, né? Vamos levar o Evangelho de Jesus em nosso coração, diariamente. Por mais difícil que seja, por mais bravo que estejamos, mas vamos depois nos acerenar e sermos capazes de fazer o contrário, né? Amar e servir, acima de tudo. Porque não adianta o rosto bonito, o corpo bonito, escultural. Não adianta as letras que dão o brilho ao espírito. Né? Não adianta falar diversas línguas. Não adianta ter o dom da profecia. Como diz Paulo, de nada disso tem valor, de nada disso serve, se não tivermos o amor no coração. Paz a todos e obrigado pela atenção. Eu segui a minha colinha aqui, né? É que falar de Jesus às vezes dá um medo na gente, né? Que exige um compromisso depois, né? E esse compromisso é... Ô, Dai, eu vou falar sobre um caso aqui que até choca um pouco, que eu vivenciei essa semana, inclusive, no trabalho. Okay. Você falando isso daí, né, das pessoas saírem de casa e só se preocuparem com elas mesmas. Eu trabalho numa rua lá próximo a Faria Lima, um lugar bonito, só que tem muitos moradores de rua, ali na Cardearco Verde. Certo. Aí uma moça que trabalha comigo, estudada, assim, para todo mundo do grupo, eles estavam falando lá da região, né, desse fato de ter muitos moradores de rua, ela chegou e falou assim, se eu pudesse eu botava fogo em todos. Moradores de rua, que todo mundo virou para ela, assim, ninguém esperava, né, ouvir um negócio desse. E de uma pessoa com educação, né, estudo, ainda falou para todo mundo, assim, como se fosse uma coisa normal, assim, todo mundo ficou chocado. Aí isso daí mostra exatamente o que você falou, que essa pessoa só estava preocupada com ela mesma. Né? Tem ela amor no coração, né? Ela consegue entender a dor e o sofrimento do semelhante? Difícil, né? Agora, não vamos julgar, né? Cada um
A vida sabe conduzir as pessoas para que elas possam entender essas coisas, né? É aquela outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que esse homem, né, ele como o relato ali que ele dava, ele conheceu todas as opulências, todas as facilidades, tudo que a riqueza permite ao homem ter, possuir, né? E Deus foi lá e passou a rasteira nele, tirou tudo, deixou ele na miséria. Ele se revoltou, esse homem? Não se revoltou, ele agradeceu a Deus, né, acima de tudo por querer testá-lo, porque ele vai conhecer um outro lado da vida que ele não conhecia. Francisco de Assis, né, segundo a sua biografia, era um homem, um jovem rico, que deixou toda a sua riqueza para seguir o lado mais simples, mais humilde da vida. Ou seja, se misturaram entre as pessoas e viveram uma vida sem estar preocupado com a riqueza, né? Agora, aquele jovem rico lá do Evangelho, né, que queria seguir Jesus, mas ele cumpria com todos os preceitos que manda a religião judaica, né? 600 e tantos rituais ou orientações, né? Exteriores, acima de tudo, né? Tudo bem que amar os pais era uma regra bastante importante, ele seguia bem. Mas Jesus sabia que ele cumpria todos os rituais da religião judaica, porque Jesus também era judeu, né? Com certeza. E sabia que ele era um jovem e rico, e pediu apenas que ele renunciasse, ou vendesse toda a sua riqueza e o seguisse. Ele não compreendeu Jesus, parou-se e voltou para trás. Né? Quantas coisas nós fazemos assim, paramos e voltamos para trás, porque não compreendemos o que a vida tem a nos ensinar, né? E nos revoltamos quando tem a doença na família. Né? Em vez de ligar o pensamento a Deus e tentar entender e superar aquelas dificuldades, doença em nós mesmos, a dificuldade financeira, né? A perda do emprego, e assim vai. Né? Quantas questões humanas nós passamos e nós nos revoltamos em vez de aceitar, né? Se conformar e buscar a solução positiva, com o pensamento ligado nele, que é o Pai de todos nós. Quantas decepções amorosas as mulheres e os homens passam, porque só vem o lado humano da questão, não vê o lado espiritual, porque os relacionamentos, às vezes, têm o seu termo, que os espíritos se encontram, se relacionam e depois seguem a sua vida para outros lugares. Às vezes dão a oportunidade de trazer os filhinhos, né, à Terra, não é isso? Que são outros espíritos, tantos que faz parte da nossa família espiritual. Então, conhecendo a vida como espírito, ou seja, a nossa conhecimento como espírito que temos, né, faz com que a gente entenda essas questões quando elas ocorrem e nós não saímos criticando, ofendendo e julgando ou até cometendo homicídios. Não. A gente entende que todos nós somos individualidades, somos livres e buscamos os caminhos que a vida nos chama, porque temos um programinha lá, pelo menos a marcar um certinho em alguns pontos dele, né? Quantas criaturas deixam o Brasil e vão para outros países? Quantas outras criaturas deixam os seus países de origem e vêm para o Brasil? Né? E quantos homens que são missionários, que levam o amor de Deus, as palavras de Jesus, para os confins da terra, né? Principalmente a África, aos índios e outras. Né? Porque nós, que somos criaturas que temos mais sabedoria, entre aspas, porque frequentamos os bancos escolares, deveríamos ser aqueles que mais pudessem compreender o Evangelho de Jesus. Mas pouco compreendemos porque exige de nós, né, a renúncia das coisas materiais. E elas agradam a gente, nós somos simpáticos a elas, elas nos enchem de prazer, né? Então fica difícil largar essas coisas. Né? Mas não é preciso abandonar tudo, é preciso dar a cada coisa o seu devido valor. E lembrar, no momento que nós nos tornamos egoístas, lembrar de Jesus. Né? No momento que o orgulho bate à nossa porta, ou a vaidade, lembrarmos de Jesus. Ora, Deus, ou pensar diferente, Deus abonaria essa minha conduta? Né? Jesus aceitaria essa minha atitude? Então, cada um de nós é responsável pelo que faz.
Se não somos chamados à justiça pelas leis dos homens, a de Deus nós não escapamos. Essa é terrível, né? Mas, quando encontra o homem, né, de boa vontade, servindo o seu semelhante, a justiça atinge, sim, mas ela é mais misericordiosa, né, é mais branda, porque o amor de Deus, né, cobra a multidão de pecados. Tá ok. Obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Que Deus os abençoe nessa semana. E possa, assim, cada um de nós levar aos nossos lares, né, aos familiares que lá estão, aqueles que estão distantes de nós, aqueles que são difíceis, que nós sabemos, né, levar a eles muita paz em seus corações. Que assim seja. E agora vamos nos recolhendo novamente, depois de recebermos todas essas palavras de carinho, de incentivo. Vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar por todo o planeta Terra e seus governantes, por aqueles países que ainda estão em guerra. Vamos vibrar a paz. Vamos mentalizar por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, que às vezes passam fome, frio. Vamos levar a esperança a todos eles. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, levando conforto. Vamos passando pelos nossos lares, mentalizando nossos entes queridos, vibrando muita paz e harmonia. Vamos passando também pelo nosso ambiente de trabalho, levando paz. E assim, agradecidos, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passos. Obrigada.